Bom dia! Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate. Um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890 ou pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ouvir os outros programas que já foram ao ar. Você pode também interagir conosco pelo WhatsApp. Código de área 48 99600-2242. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 às 12 horas. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 9. Eu sou a professora Fernanda Beatriz e as convidadas do programa de hoje são as contadoras de história Emily Bruna Barrosi e Isadora Caroline de Souza Lujic. Vão conversar com a gente sobre o projeto Antiprincesas. Gostaríamos de registrar a presença da professora Sônia Mello, da professora Aline, da professora Mel. Bom dia, meninas. Já agradecendo antecipadamente a presença de vocês aqui no nosso programa. Gostaria de lembrar aos ouvintes que o programa de hoje é o último do ano de 2016. E a partir da semana que vem, estaremos reprisando algumas entrevistas que já foram ao ar. E voltaremos com o nosso programa ao vivo em março de 2017. Vamos começar a nossa conversa conhecendo um pouco das nossas entrevistadas. Vamos começar a nossa conversa com a Emily e depois com a Isadora. Vocês são contadoras de história, mas qual a formação de vocês e como vocês descobriram esse interesse em contar histórias? Oi, então, bom dia. Eu e a Isa somos graduandas do curso de licenciatura em teatro. E o interesse por contação de história surgiu a partir da 4ª fase do curso, onde a gente teve uma disciplina de voz. E essa disciplina foi voltada para a contação de história. E aí foi lá que a gente começou a conhecer e a se apropriar dos elementos dessa linguagem. E a gente se interessou por isso e pelas possibilidades que ela trazia. E foi aí que a gente virou contadoras de história. Você, Isa? Bom, acho que a Emily já falou bastante, assim, pra mim foi a mesma coisa no... Você também é... No quarto, isso, também sou graduanda, tô na mesma fase que a Emily, nós começamos o curso juntas. E também foi na 4ª fase, na disciplina de voz, em que a gente fez contação de histórias, eu me apaixonei. E a gente acabou... nós não fizemos grupos juntas, mas nós resolvemos fazer algum trabalho em conjunto também, eu e ela. E como é que surgiu a ideia de fazer um projeto de contação de história? Então, surgiu a oportunidade de fazer uma parceria com uma livraria daqui de Floripa, porque eles queriam fazer o lançamento da coleção Antiprincesas mesmo, de um livro Antiprincesas, que era o da Frida Kahlo. E nós gostamos de fazer essa contação, gostamos do resultado e a gente continuou montando todas as outras histórias do livro que se seguiram. Então, a gente ficou com 3 contações de histórias sobre mulheres e separadas. Depois, nós juntamos para formar um espetáculo completo das 3. E quando um adendo. A Sônia se metendo. Mas a ideia é linda, fico olhando assim, são nossas acadêmicas do CEARTE, né? Licenciatura em teatro, né? Quer dizer, uma coisa que é o DESC, o nosso centro de artes, né? Ele traz novidades muito boas em todas as áreas e a licenciatura em teatro faz 2 pessoas se apaixonarem por contação de história. É uma coisa muito linda de se ver, né? E essa é a coleção
Antiprincesas, tem a Frida Kahlo, tem a Cecília Meirelles, tem... A Cecília Meirelles ainda não não tem. saiu? Não, Quem é não. que saiu? A brasileira é a Clarice Lispector. Clarice Lispector. Isso. E tem a Frida e tem mais A algumas... Violeta Parra, Violeta tem Parra. a Joana Zurduy também. Vejam que ideia interessante, né? São 4, por enquanto. Por enquanto, Isso. né? E daí que vai se ligar com o que vem agora de vocês, né? Porque é a questão de desmontar a ideia de princesas, né? Isso. E empoderar as mulheres, né? Com certeza. Se vocês estivessem vendo que meninas lindas, jovens lindas, para ver como o compromisso começa cedo, né? Com uma linha inteligente e libertadora de educação, né? Pode ser via teatro, né? Que bacana. A gente é Obrigada. orgulhosa que vocês estejam na UDESC. Que estejam na UDESC. Obrigada. E o Antiprincesas, ele, que é um projeto de contação de história, ele começou quando? Então, a parceria com a livraria começou em março de 2016, que foi quando a gente montou a primeira história, foi da Frida. E aí depois, em abril, foi a Violeta Parra e em julho a Clarice Lispector. Nós montamos. Já tem 3. Isso, a gente só não montou a Juana, a Zurduy. Isso. Mas é separado ou é no mesmo espetáculo? É assim, é no mesmo espetáculo, só que cada história tem 15 minutos, assim. Aí a gente montou inicialmente elas separadas, né? Então o espetáculo é formado pelas 3 histórias. Primeiro a gente conta a história da Clarice, depois da Frida e depois da Violeta. São 45 minutos de espetáculo, então. Isso. Depois a gente não pode esquecer de dar os contatos para chamar vocês, tá? Só para entender bem, se desdobra o Antiprincesas, junta os 3 e é vamos chamar, uma peça de teatro. Isso. Mas vocês também começaram a fazer em módulos separados, eles se multiplicam onde vocês quiserem. Por exemplo, Isso. se uma escola infantil convidá-las para trabalhar, pode ser que naquele dia vocês só trabalhem a Frida, conforme o espaço. Em outros lugares, uma comunidade, uma escola que queira para uma noite, para pais e tudo, vocês podem levar as 3 juntas no espetáculo de teatro. Isso. Então, da contação da história virou uma peça de teatro. Isso. E isso é legal, né? Esse desmembramento. Essa é para pegar a gente, é a pegadinha. E, na verdade, eles não devem parar nessas figuras, né? Não. Daí, quando forem acrescentando, elas vão aumentando o módulo e depois a peça também pode ser flexível, né? Muito legal, muito bacana. Vocês têm uma preferida? Tu, Emily. Pode falar. Eu sou suspeita pra falar. É porque, assim, eu sempre amei muito Frida Kahlo, assim. Então, tipo, contar a história dela, assim... Toda vez é o máximo, sabe? Qual é o trecho mais interessante, significativo pra ti? Ai, não sei. Eu adoro a história toda, assim, dela. Tipo, a pessoa, como ela é. Você viu o filme? Quantas vezes? Várias. Inclusive, para fazer a contação, né? A gente se inspirou bastante nos filmes, até para pegar os trejeitos da... E depois você vai explorar mais o teatro, né? Vocês se caracterizam? Sim. Então, Frida tem muitas flores. E foi uma coisa bem louca, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar. Mas eu tenho uma perna mais curta do que a outra. Então, tipo, eu tenho uma coisa semelhante no corpo também, sabe? E eu nunca tinha parado para pensar o quanto eu era próxima a ela, assim. E aí foi com a contação de história, assim, que eu tive que me colocar no lugar dela, que eu vi essa similaridade, né? Sim, legal. É um processo de narrativa. Vocês estão contando uma história de uma personagem, né? No caso, agora que a gente está falando da Frida. Mas tem esse momento de vestir o personagem, né? Como é que é isso para ti? Ai, não sei dizer. É diferente, assim. A gente sempre trabalha com uma narradora e a personagem. Então, e algumas vezes também a personagem vira narradora. Mas é muito legal, assim, poder dar vida novamente a essa pessoa tão
E maravilhosa, vocês juntaram o nome do evento, é peça chamante Princesa? Antiprincesa. Por que a escolha do nome foi Antiprincesas? Então, porque a gente conta histórias de mulheres reais, né? E porque princesas não existem, assim como contos de fadas não existem. Então, a ideia do o anti significa oposição a alguma coisa, né? Então, é a ideia de anti-princesa. E também a própria coleção de livros que a gente se inspirou, o nome da coleção é Antiprincesa. E você, qual é a tua principal? Por enquanto. Eu sou bem apaixonada pela Frida também. Eu tenho o diário dela em casa, assim, e foi muito interessante como a gente se encontrou sem querer para montar o projeto. A gente marcou de encontrar a livraria no mesmo dia, mesmo horário, e a gente chegou lá e se encontrou. Era pra fazer ambas sozinhas, assim, tipo. E a gente chegou lá e, meu Deus, a Isa e eu. E aí a gente. Foi uma coincidência da vida. E ela tem esse em comum com a Frida, e eu tenho uma tatuagem com a frase da Frida, então a gente se olhou e é a gente mesmo, né? O que tá escrito na tua tatuagem? É, Mujer bonita es la que lucha. Mulher bonita é a que luta. Oh. Ela tem frases de empoderamento. De empoderamento. Para que preciso de pé se tenho asas para voar, né? Sim, viu, menininhas? Também acompanhadas lá, né? Mas a Lispector também tem uma vida interessantíssima. Sim, todas, na verdade. Eu faço a Lispector e foi muito interessante me apropriar do sotaque dela, porque ela tem a língua presa. Então, durante a contação dela, eu tenho que ficar segurando a minha língua mesmo. Então, é bem interessante, assim, como a gente começou a testar esse modo de falar dela e foi ficando parecido mesmo. E a gente assim. mergulhando no universo dela, ela deu fim à própria vida, né? Sim. A Clarice, né? Sim. Com pessoas tão intensas, né? Ou, às vezes o embate do real, que não... Ela é real, mas o irreal que se coloca como que seria o ideal para a mulher, tem algumas pessoas muito sensíveis que chegam a um limite, né? Mas que legal. E agora do espetáculo, vocês já fizeram, né? E ele está acontecendo em quais lugares? Qual é o público-alvo? Quem vocês querem atingir? Então, a gente já apresentou em vários lugares, principalmente aqui em Florianópolis mesmo. A gente apresentou na ocupação do Ministério da Cultura, na Mostra de Cinema Infantil, que aconteceu no Pedro Ivo, na UFSC, que também é um evento de literatura infantil, e aqui na UDESC. Na UDESC vocês apresentaram no CEART, né? Sim, no CEART. Foram 2 apresentações. Uma foi para a primeira mesmo, a primeira do espetáculo completo, foi quando a gente juntou. E depois foi um evento Mulheres em Cena, que foi feito aqui pelo CEART mesmo, também pelas professoras. E principalmente no Mercado São Jorge, né? Como a Emily já falou, que foi lá onde surgiu o projeto e é lá onde a gente mais costuma dentro apresentar. daquele Mercado São Jorge, que é lá não é aqui no centro, eles têm um também. Lá eles têm um canto de cultura, né? Tem uma livrariazinha, tem, né? E como é todo envolvido por um conceito de sustentabilidade, o ser humano no ambiente. Então, os livros lá estão sempre, esses já estão lá sempre bem interessantes à venda. E como é que é essa relação de vocês com a livraria, com a editora? Como é que fica a relação comercial, assim, né? Porque vocês, como alunas, são convidadas, vão gratuitamente quando a escola é pública ou tem alguma relação que a editora tem que ir junto, vender livro, como é que é? Porque daí a gente tem que ver para recomendar vocês. E, né, o UDESC sempre recomenda por aqui coisas que não sejam de propaganda comercial para alguma empresa, né? Sim. Mas vocês têm ido fazer, aquele dia foi gratuito aqui, né, na UDESC. Então, vocês estão abertos, se uma escola, um projeto... A UDESC tem lá na FAED, a professora Cuca, a professora Adilson, tem muita ligação com a educação infantil. Esse ano eles fizeram vários espetáculos. Eu vou até sugerir para a Cuca, que o ano que vem, se eles reeditarem, eles trazem professora das escolas e passam um dia brincando, construindo materiais ali e, às vezes, mostrando coisas boas, que seria 45 minutos excelentes para as professoras que viessem. Isso vocês estão abertas, assim? Sim. Só atende o convite?
Nós atendemos o convite, Isso, sim. tá legal. Depende muito do lugar mesmo que a gente vai apresentar, né? Então, por exemplo, na ocupação a gente não cobrou nada. Porque a gente sabe que... Compromisso político. Isso, compromisso político. Em alguns lugares não tem mesmo como pagar a gente. Eu vejo uma coisa ruim, a relação como editora, que tem o privilégio de pensar num antiprincesas. Mas nós, como o UDESC, vocês como alunos da UDESC, tem um espaço de liberdade de, criando isso, trabalhar a partir do livro. O livro, quem quiser depois se interessa, né? Mas que legal, vou recomendar para a Cuca. E talvez até, Mel, na quarta fase da manhã, que nós estamos com o EduSex, né? A disciplina. Talvez uma manhã elas vão lá fazer uma apresentação para a turma, né? Claro. Daí a gente convida vocês. A Prefeitura de Florianópolis também tem a Semana do Livro, né, podia Aline? indicar, né? Agora vai mudar o pessoal todo lá, não sei. Dependendo, né? Porque daí lá é interessante, inclusive, divulgar um bom livro, né? Vamos lá. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. As convidadas do programa de hoje são as contadoras de história Emily Bruna Barrosi e Isadora Caroline de Souza, que vão conversar com a gente sobre o projeto que estão conversando com a gente, né, sobre o projeto Antiprincesas. Meninas, quais são as histórias que vocês escolheram? Vocês já falaram, né, dos livros. Mas conta pra gente um pouquinho de cada história. Como é que é essa peça, essa narrativa? A vida da Frida não cabe em 15 minutos. Então, o que vocês mostram, assim? O que vocês selecionaram? Então... Espero que o acidente fique fora. Me impressiona cada vez que penso no acidente dela. A gente tenta pegar vários fragmentos, assim, de tenta abordar de forma mais completa e ampla a vida de todas, assim, sabe? Com fragmentos, porque a contação de história nos permite isso, assim. Atravessar o tempo, sabe? Brincar com o tempo, brincar de uma hora eu ser personagem, outra hora eu ser narrador. Então, a contação de história possibilita isso pra gente. E as três mulheres são latino-americanas e elas são mulheres reais que não vivem em castelos, que não sonham em ter um castelo, que não precisam de um necessariamente um príncipe para ser felizes. Elas não são salvas. A Frida até judiou de alguns príncipes. Sofreu bastante também, né? Sofreu, mas ela sempre ela não era assim tão frágil e submissa numa relação. Ela vivia com intensidade e verdade seus sentimentos, né? Sim. E eu acho que as três mulheres eram muito isso, assim. E elas são revolucionárias, né, para suas épocas. E então, tipo... Vamos falar um pouco sobre cada uma. Tem uma personagem que a gente não conhece muito, que é a Violeta. Violeta Barra. Ela é poetisa. Uma poetisa. A Violeta, ela é musicista e uma artista plástica. Ela é quase uma artista nômade, assim. Ela é uma artista chilena que viveu a vida inteira dela, ela nunca criou raízes, ela sempre circulou pelos lugares mais remotos do Chile, escutando as histórias das pessoas mais velhas. Porque ela não queria que as histórias se perdessem mesmo, então ela escutava e ela também transformava em música essas histórias. Poemas lindos, assim, musicados. Sim, e ela aprendeu a tocar vários instrumentos sozinha também. Olha, assim, ela é madrinha... A pioneira, madrinha das contadoras de história politizadas, não é? Ela não foi catar história para manter. É verdade. Agora, veja que projeto lindo dela. Se elas tomarem esse caminho na vida, espero que não percam, vocês têm tanta gente para ampliar planetariamente. Tem a Camille Claudel, que não sei se vocês já conhecem, que foi explorada pelo... Vão apanhar mas para aquele do Rodin, né? Mulheres que eram o bastidor de grandes artistas, na verdade. Simone de Beauvoir, né? Então, olha que lindo. Sim. Da Latinoamérica para o mundo, hein, meninas? Esse projeto, eu acho ele, assim, muito fantástico, porque para ampliar ele é muito fácil, assim, porque a gente conhece muita história de homem importante, né? E as mulheres são esquecidas, apagadas, assim. A gente precisa... E tem tanta mulher, assim... O que a gente podia fazer bem malvadamente, em cada lugar que uma certa
herdeira de um certo produtor de TV, dono, entre aspas, dono de uma rede, que agora lançou uma franquia de escola de princesas para espalhar pelo Brasil um curso para ensinar as menininhas a ser princesa. A gente descobre onde ela está e na porta do lado vocês vão lá e oferecem anti-princesas, né? Sim. E vocês se formam agora? Daqui a 1 ano e meio. Isso. Ai, que bom, a lição nossa, mais um tempo. 1 ano e meio. Estava pensando como é que eu vou fazer para fazer esse projeto multiplicar. E os livros vão continuar, possivelmente, né? Tem outras mulheres mundiais, assim, bem relevantes, né? Nossa, Angela uma vez eu Davis, descobri Donna num Haraway. curso, e sim, um curso que eu descobri, uma especialização que nós tivemos de educação sexual, uma das disciplinas, a menina da UCEARTE foi estudar conosco lá e ela contou de uma filha de um pintor que ele nunca, imagine o tempo, lá atrás, poder paterno, nunca deixou ela casar porque era ela, porque ela ia sair de casa, era ela que fazia o rosto das pinturas famosas dele. Mas nunca foi dado crédito. E assim tem muitas. Eu vi uma reportagem que a irmã do Beethoven era tão genial quanto ele, a irmã, que não foi invisibilizada. Sim. O próprio Não teve- Brecht, né, do teatro, que as peças dele é super conhecida e a maioria delas, quem Punha o ajudou dedo. a era mulheres amantes dele e que nunca é. Daí já vamos cortar metade da Lugar. força que a gente achava que a fala dele tinha. Pois é. A teoria da relatividade de Einstein, a esposa dele que foi... Pois Que ele é. sacou, né? E a própria Pierre Marie, A Marie Curie. ela era tão importante quanto, você não era mais. Mas isso assim, teve um tempo até que isso se explicava, não se justificava. Agora, nos dias de hoje, continuar essa marca e ver umas meninas tão novinhas, né? Da UDESC. Tá. E a editora é uma editora, eu tenho uma neta de 1 ano, ela já tem todos esses livros antes de nascer. Tu vê. Porque a gente passa, né? A gente passa numa livraria, Tem a imagem. eu sempre faço assim, será que daqui 5 anos eu vou achar? É tão fácil, então eu já vou levando. E são livros lindos, bem feitos, sabe? E é uma editora que não é daquele comercial devorador, né? É no sentido político, livros muito bem feitos, que a gente que é da área de educação sexual fica muito preocupado com livros às vezes bonitos, você vai ver, é o que a gente quer, né? Então, agora, esses são assim, você pode comprar de olho fechado, que ele tá de altíssima qualidade, um desenho maravilhoso, né? É muito legal como eles colocam essa questão política forte e ao de mesmo uma tempo maneira um jeito lúdica e gostosa para um as jeito crianças. interessante para as crianças se interessarem mesmo, assim. Quando vocês fazem a montagem, que vocês falaram, meninas, vocês que fazem o roteiro também? Vocês adaptaram? Como é que foi isso? São do Então, centro. a gente faz tudo, assim, Roupa e basicamente, tudo, né? A gente que tipo Decidiram a roupa? a gente na real, a gente escreveu a condição de história baseada no livro. Sim. Mas a dramaturgia e o texto foi a gente que criou. Mesmo. E isso, a o curso direção. deu base para vocês ou vocês são autodidata nisso? Porque o curso é licenciatura. Dá uma base, mas não é... Porque nós temos até doutorado em teatro aqui, né? Que pega uma outra... a gente brincaria na licenciatura bacharel, não é bem isso. Mas é que é mais o pesquisador do teatro, o artista, né? E vocês conseguiram pegar isso no curso de licenciatura, bastante ajuda para essa roteiro, essas coisas, foram pegando, assim? Eu acho que preparou mais a gente, né, para escrever o roteiro. Ó, turma aí, pensar. vestibular da UDESC, licenciatura em teatro. Mas, Oi, Emily. Oi, Isadora. Agora a gente tem um quadro do nosso programa que são as dicas da semana. Vocês poderiam aproveitar o espaço para indicar alguma leitura específica ou filme para os nossos ouvintes? Então, todos os livros da coleção de princesas são bem legais. E existem também os anti-heróis, que é da mesma editora. Anti-heróis? Isso, anti-heróis. São os meninos? São os meninos. Quem são eles? lembra de algum? Tem o... não é o Marques, né? Eu sempre confundo. É o Galeano. Isso, O Eduardo Galeano. Aham. Veias Abertas da América Latina.
Mas é por aí, Eu não são lembro. pessoas Isso, por aí. para desmontar aquele homem poderoso, perfeito, né? A gente foca mais nas meninas, né? Então, Mas é bom saber que existe o anti-herói, né? sim, é bom pra desconstruir os meninos também, né? Também, porque só assim resolve alguma coisa Sim, também. toda a visão de Meninas, que é mais ser alguma Filme? indicação Algum? de filme? Ah, O próprio de filme da Frida, né? Sim, o filme da Frida, tem o filme da Violeta Parra também. Tem Sempre muito lindo da Violeta. um documentário, você chegou a ver da mulher que foi visitar onde a Frida morou? Um documentário. Acho que não. Põe no YouTube, que é o Santo Google assim, né? Põe no YouTube o documentário sobre Frida Kahlo, tomara você acha. A pessoa andou em todos, apaixonada por ela, andou em não é latino-américa, americana, mas estava lá ou foi para lá. E no fim ela vai no museu onde tem as roupas da Frida e a mulher autoriza ela a se vestir. Ela quase desmaia, sabe, de pôr assim. Mas ela conta coisas lindas, um olhar de outra pessoa, assim. Sim. Procurem isso também, que deve ter bem legal no YouTube, não lembro o nome, mas documentário sobre Frida Kahlo. Uma pessoa, uma mulher andando por lá. Sim. Né? A gente sente muita vontade, né, de apresentar na casa da Frida Kahlo, no museu da Clarice Lispector. Quem sabe? Vão fazer mestrado na FAED, né? E dali, quem sabe, conseguem uma bolsa, um sanduíche, um doutorado, um sanduíche. A gente tem algumas nossas indo passar um ano fora, pode ir para o México ficar um ano. Sim. Né? Com bolsa. Com bolsa. Da Clarice, a gente tem algum documentário, prof, que você tá lembrada? Esse documentário... Da Clarice Lispector. Da Clarice Alguma não, coisa? esse é da Frida. Eu não lembro. A Clarice, para mim, assim, é talvez uma da... Como ela tem uma vida, a Frida é flor e ela é para dentro. Introspecção, né? E o próprio fato dela ter terminado com a vida, né, dado fim, chegou para mim e tal, eu acho que isso afastou um pouco dela ser... O pessoal ser tão próximo a ela como a Frida é uma epidemia mundial, onde você vai, assim, de epidemia boa, né? Porque ela é luz, dores horrorosas, e da pintura dela mostra o corpo dela todo mutilado, genial, né? Tem uma pintura dela maravilhosa que ela... É a terra, a mãe, aleitando o filho, Diego. assim. É que entra o fato dela não ter conseguido ser mãe, né? Que essa lesão que ela teve do trilho do trem, lá do Agora, bonde, a aliás. Clarice é mais um estilo introspectivo, maravilhosa também, né? Eu acho que a Cecília Meirelles devia aparecer também. Mas ela não deixava de ser colorida, né, prof? De ser alegre de uma certa maneira no colorido da obra, né? Eu acho que a Clarice, ela se mostra muito nas obras dela, Sim. né? E que é uma leitura densa, né? Porque na vida, até a gente aborda na contação de história, que o jeito que a gente conhece é muito pela mídia, e ela detestava isso. Então, a forma como chegou pelas pessoas não era uma forma... boa, né? Porque ela não era aberta para conversar mesmo. Tipo, né, em entrevista, ela não gostava disso. Então, a forma como as pessoas conhecem a pessoa da Clarice não é tão como a Frida. A outra, até uma semana antes de morrer, eles levaram a cama dela e ela numa exposição. Ela foi na cama. Toda produzida, interessante. Porque sempre foi uma superação muito grande, mas a outra também num sentido, né, íntimo. E a Violeta, quem escuta as músicas, quando a gente vai ver, você conhece muita música da Violeta que você nem sabe que conhece. Porque era ela que era De nome, eu A voz dela é maravilhosa. Assim, Estamos chegando. Meninas, olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, pela graduação de vocês. Falta um ano e meio para terminar, mas já está com louvor, né? E a gente queria deixar um espaço aqui para vocês deixar as considerações finais. Nós agradecemos o convite da rádio também, chamou a gente aqui para fazer a entrevista. Ai, eu esqueci. Vamos deixar os contatos de vocês, porque quem quiser chamar o Antiprincesas, que é uma contação de história, escolas, outras livrarias, por favor, chamem essas meninas. Sim, então, a gente vai apresentar na quarta-feira, agora, dia 7 de dezembro, no Sesc Prainha, às 15 horas. A entrada é gratuita, para qualquer idade mesmo. Então, todo mundo está convidado, assim. Tem um e-mail ou o que vocês preferem? Tem e-mail, duasesó@gmail.com.
2 e só tudo junto. Isso. Sem acento. É. @gmail.com. Isso, é o nome do nosso grupo. 2 e só. Ponto. Isso. Mas na verdade nós temos várias ajudas, né? Iluminação, som. A gente tá tentando ser mais independente mesmo, né? E a gente tem uma página no Facebook também, chamada 2 e Só, para quem quiser conferir um pouco mais fotografia. Vamos dar um celular para quem quiser entrar em contato? Vamos lá então. O meu celular, Isadora, é 48 99600 8168. E qualquer coisa, se perderem pelo caminho, lembre do Facebook da rádio, entra lá que o pessoal daqui põe um comentário, eu quero 2 e Só, onde é que ando? A gente dá um jeito de... Pode deixar, meninas, a gente falar pra vai. vocês. Eu gostaria de agradecer os ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Relembramos que o programa de hoje é o último do ano de 2016. E a partir de semana que vem, estaremos reprisando algumas entrevistas que já foram ao ar. Retornaremos ao vivo em março de 2017. Lembrando que a reprise inicia no próxima sexta-feira. Então, esse é o último ao vivo. Isso já faz 8 anos que a dinâmica é assim, porque é um programa de extensão que dura de março a dezembro. Né? A gente não deixa o espaço vazio. Lembrando que o EduSex vai estar de 9 a 16 de dezembro na cidade de Araraquara, participando do Congresso Brasileiro de Educação Sexual, lá, que é pela Unesp, a UEL e a UDESC, né? E vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.